Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 33ª semana do Tempo Comum. Sábado 23 de novembro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros, que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama, simbolicamente, Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações, verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam, ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois, subi para aqui. Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo. É nele que espero, ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos, vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia, a vida eterna como promessa de Deus. A ressurreição e a vida eterna em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, o Evangelho de Lucas nos apresenta uma questão levantada pelos saduceus, um grupo religioso que negava a ressurreição dos mortos. Eles, com uma intenção maliciosa, buscam embaraçar Jesus,
questionando sobre a vida após a morte. Eles propõem um cenário absurdo: uma mulher que se casou com 7 irmãos, todos falecendo sem deixar filhos. E a pergunta que fazem é: na ressurreição, ela será esposa de quem? Jesus, com sua sabedoria divina, responde a essa questão de maneira clara e profunda, revelando a verdade sobre a vida após a morte e a ressurreição. Ele começa explicando que na vida futura, aqueles que forem dignos da ressurreição não se casam, pois estarão além das limitações humanas. Eles serão como os anjos, livres da morte, vivendo plenamente em Deus. A ressurreição é a chave para entendermos a vida eterna, que não é uma mera continuidade da vida terrena, mas a transformação total para uma existência sem fim, onde a morte não tem mais poder. Ao citar Moisés, Jesus reafirma que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus é aquele que nos chama para uma vida que não se apaga com a morte. A promessa de Deus é de vida eterna, uma vida que transcende as leis humanas e as limitações terrenas. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e, por meio da ressurreição, somos chamados a viver em sua presença, para sempre. O ensinamento de Jesus nos leva a refletir sobre a nossa própria relação com a morte e a vida. Muitas vezes, vivemos como se a morte fosse o fim de tudo, mas, na verdade, ela é apenas a porta de entrada para uma nova realidade, onde estaremos na presença do Senhor, livres de todo o sofrimento e da dor. O cristão é chamado a viver com a esperança firme na ressurreição, sabendo que, em Cristo, a morte já foi vencida. E, diante disso, como devemos viver aqui e agora? A resposta é clara: com fé, confiança e alegria na promessa de Deus. Devemos viver com a consciência de que a nossa vida não se resume às coisas deste mundo, mas é parte de um plano eterno de salvação. A nossa vocação é, portanto, a santidade, a busca por viver conforme a vontade de Deus, na certeza de que, no fim, seremos chamados à plenitude da vida em Cristo. Que, ao refletirmos sobre essa promessa da ressurreição, possamos renovar a nossa fé na vida eterna e viver com um coração cheio de esperança. Que as dificuldades e sofrimentos que enfrentamos aqui não nos desanimem, mas nos lembrem da gloriosa promessa que nos aguarda. Convido a todos a reafirmarmos nossa confiança em Deus, o Deus dos vivos, que nos chama à vida plena, para sempre. Que a certeza da ressurreição nos motive a viver com mais amor, fé e generosidade, sabendo que cada passo que damos nesta vida é um reflexo da vida eterna que nos aguarda. Bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos ilumine com a luz da sua ressurreição e nos fortaleça na esperança da vida eterna. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e nos conduza para a plena comunhão com Deus, agora e sempre. Amém. Que a graça de Deus nos acompanhe e nos ajude a viver segundo o seu plano de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.